Bem-vindo, caro ouvinte do Fomos Invitados. Aqui é o Augusto com mais um Guto Talks. E o Guto Talks de hoje, como vocês podem ver, numa dinâmica diferente. Primeiro de tudo, né, um Guto Talks Plus com a pessoa que mais me pede para aparecer no Fomos Invitados. Mais me pede consistentemente, porque o Christian também pedia bastante. Mas, enfim, foi só naquele momento e logo ele participou. Mas agora estamos aí com ela, né? Já trouxemos aqui uma antiga geração e agora a sucessora dela, minha mãe. Diz um oi, mãe, pra todo mundo. Oi, todo mundo, finalmente participando. Tem nada mais pra falar? Não. Tá bom, ela tá envergonhada, mas depois ela fala que eu que sou envergonhado, quero ver. Mas, enfim, o tema de hoje, né, é sobre, vocês já leram aí, mas eu fiz uma viagem, fiz com ela, até por isso que eu a trouxe aqui pra gente falar sobre. Uma viagem pro Japão. Chegamos ontem, né? Ontem, do dia que tá sendo gravado, não sei quando eu vou postar, provavelmente amanhã, ou não sei, né, pra esvaziar o telefone. Mas, pois é, chegamos e vai ser aquela coisa, todo mundo perguntando, e aí, Augusto, como foi a viagem? Augusto, como foi a viagem? Então, pra não ter que responder ninguém, eu vou gravar esse vídeo aqui, e aí se me perguntarem isso, eu vou mandar o vídeo. É brincadeira, óbvio que ainda podem me perguntar, mas assim fica um pouco mais fácil. Até porque esse era o objetivo do Guto Talks inicialmente, né? Tipo, Augusto, qual que é a sua opinião do final de Life is Strange? Bom, toma o vídeo. Então, tamo aí, trouxe minha mãe que veio comigo, que também vai ter uma outra perspectiva, eu acho, porque ela não é tão fã de anime, né, dessas coisas, então, enfim, acho que vai ser uma perspectiva aí pra uma pessoa mais normal, né. De qualquer forma, vamos entrar aqui nos temas, como foi a viagem, vou mostrar o que a gente comprou, um pouco das coisas pelo menos, e é isso. Então, mãe, vamos falar um pouco aqui primeiro de como foi a nossa viagem em si, conforme a gente for falando, a gente fala aí de cada dia, as impressões das coisas, dicas, né? E, enfim, acho que no final a gente pode mostrar o que a gente comprou, a gente vai mostrando mesmo assim, conforme for passando. A gente pode falar e no final mostrar, não sei, não escrevi roteiro, como vocês sabem aqui eu sou bem freestyle com isso, então vai ser isso aí mesmo. Mas, bom, primeiro, antes da gente falar da viagem em si, quando eu cheguei pra você com essa ideia, né, com essa parada de, pô, vamos pro Japão e tal, o que você pensou, assim? Meio estranha, porque eu nunca tinha pensado em ir pro Japão na vida. Tenho vários outros lugares que eu queria conhecer, mas Japão não tava no topo da lista. Não tava no topo da lista. Só Coreia do Sul, né? A Coreia eu comecei a pensar há pouco tempo mesmo, por causa do dorama. Mas o que te fez, então, se animar, assim, pra essa viagem? Foi só porque eu chamei mesmo? Então, pra ser bem honesta, quando você falou que você ia sozinho, eu fiquei um pouco preocupada. Porque eu não minto, então eu tô falando a verdade. Tem que ser transparente aqui no programa. Então eu falei, é melhor eu ir. Pô, eu tinha que ter ido sozinho, encontrei com a galera lá, depois já vou falar, pô, mas se eu tivesse ido sozinho... Então, mas eu acho que valeu muito a pena, porque eu gostei, eu acho que... Não, que bom, mas... Só que no build-up da viagem, você já tava falando com pessoas que foram, eu senti você ficando mais intrigada, eu não? conheço várias pessoas que foram, não só seus amigos, mas amigos pessoais meus. E pessoas que moravam lá, porque são japonesas brasileiras. Então, né, comecei a ver rios, aparece isso no meu Instagram. Com a viagem é só isso, né? Vocês sabem como é esse, o algoritmo, né? Comecei a ficar animada. Legal, então, bom, vamos falar, então, as suas expectativas estavam baixas indo, ou não? Ou como... estavam, sim, no começo sim. As minhas estavam lá no topo, a gente vai chegar em tudo isso, mas vamos lá então. Primeiro dia, né, a gente saiu daqui dos Estados Unidos, de Houston, de manhã. Eu tô olhando só porque voou um marimbondo ali, mas só pro pessoal saber aqui, né? Mas a gente saiu daqui de Houston, né, foi na manhã de uma quarta-feira e a gente chegou lá no Japão, era quinta-feira, né, só que de tarde já, ali próximo da noite. Primeiro dia a gente não fez muita coisa, só fez o check-in no hotel, deu uma passeada ali no bairro, a gente estava bem perto da Skytree de Tóquio, ali no bairro de Asakusa, com o rio Sumida e tal. E, enfim, bom, mas esse foi o primeiro dia, a gente chegou a comer
Não, a gente não comeu fora, a gente comeu no 7-Eleven, né? Fala aí então um pouco aí de suas impressões do primeiro dia, chegando. Imigração. A imigração tava um pouco tensa, mas a gente tinha preenchido tudo online. A gente preencheu, tem que preencher um formulário lá. Eu não sei se como é no Brasil, né? Eu acho que eles precisam de visto, não, né? Japão, acho que agora precisa. Japão, a Austrália e Estados Unidos, eu acho. Estados Unidos sempre precisou. Pro Brasil? Não, começou agora. Não, ao contrário. Tô falando pra uma pessoa do Brasil e pro Japão. Ah, sim, não sei como é que funciona. Enfim, também não sei. Eu sei que... Mas a gente não precisa de visto, então... Então, exato. A gente não precisou, só que a gente preencheu ali uma parada online. No site, eu acho que é visitjapan.gov, alguma coisa assim deles. Que é só o formulário da alfândega, né? E aí... Só que, tipo assim, a minha mãe, ela fez tudo no celular dela. E aí tem lá, você bota, tipo, adicionar um membro, assim, um viajante. Só que, de novo, tava tudo no celular dela, na conta dela. Então a gente tava passando ali na alfândega juntos, né? Na alfândega não, na imigração, E aí tem um QR Codezinho e tal, ela passou o dela. E aí eu não tinha o QR Code. Quer dizer, eu tinha, mas você não tava conseguindo achar e tava no seu celular e eu tava lá assim... né? Não falo japonês, enfim, eu sei umas palavras, mas só ali mesmo pra transitar na cidade. E aí eu já tava meio tenso, eu tava tipo, pô, nem pisei aqui, já vou ser mandado pra casa, mas você achou ali, deu tudo certo, a gente passou, foi tranquilo. Chegamos no hotel, check-in de boa, né? A galera da recepção falava inglês e tal. Lógico que eu sempre procuro ter essa hospitalidade essa cordialidade, né, no mínimo de falar a língua nativa do país que eu vou. Então, você lembra na França que eu queria perguntar do negócio do Fantasma da Ópera? Sim. Que a minha avó me ensinou a perguntar se a pessoa falava inglês, era parler inglês, nem lembro mais. Na época ela me falou, eu decorei, andei até a moça lá e esqueci completamente. Foi a maior vergonha da minha vida. Ela ficou olhando com a minha cara e começou a falar inglês porque ela entendeu que não ia dar. Mas no Japão foi de boa. Mas a gente fez o check-in no quarto. Fala um pouco do hotel, mãe, porque esse é um ponto que eu acho que a gente divergiu um pouco. O hotel não era ruim. Eu já sabia que ia ser pequeno e eu tava lendo uns reviews. Então eu tava com uma impressão pior do que eu tive. Ela tava desesperada. Ela tá falando tranquila. Ela tava desesperada. Ela tava lendo review todo dia. Eu cheguei assim, o quarto era de boa, a cama era muito pequena pra nós dois, mas tudo bem. Agora, o ruim era o banheiro. Porque eles acham que a gente não. Então, eu achei tranquilo. O chuveiro batia no meu peito, então não dava pra eu lavar o cabelo. Eu tinha que me virar todinha assim pra lavar o cabelo. Mas você podia Mas pegar eu preciso das duas mãos pra lavar o meu cabelo. Porque o meu cabelo é grande, então eu preciso passar shampoo, condicionador, pentear. É diferente. E a privada que tinha um probleminha. Primeiro tinha um controle remoto, que a gente botou no tradutor pra saber o que era. Mas isso a gente já tava esperando, que ia ter essa parada. Mas depois ela ficava escorrendo uma água. Ficava um barulhozinho de água ali. Mas eu gostei. Pra mim o barulho de água foi até um pouco confortável. E eu me senti bem, achei a cama tranquila, gostei ali da área. Não, a área, não tive problema com o chuveiro. Eu adoro, na verdade, quando o chuveiro sai, eu queria que o meu fizesse isso. Enfim, eu não tive problema com a água. E já podemos falar um pouco do horário também, né? O lance do jet lag. Eu tive pouquíssimo. Eu senti bem pouco. Você teve mais. Eu cansada, porque você não dormiu. Ela vai. Vocês vão estar em vídeo, ela vai mentir aqui. Você dormiu ou não dormiu aquela segunda parte no voo que eu te falei pra não dormir? Eu não dormi, eu fechei o olho. Ela dormiu. Não. Eu fechei o olho. Aí você acha que eu dormi, mas não. Gente, ela tava assim, ó. Eu olhei pro lado e ela tava assim. Ela tava assim. Ela dormiu. Eu falei pra ela, vamos dormir de manhã e acordar 6 da tarde daqui de Houston, que vai ser como se fosse 8 da manhã do Japão. E aí ficar acordado no voo. Deu aí umas 6 da tarde, eu acordei, né? Passou 1 hora mais ou menos, eu tava assistindo o Poderoso Chefão, eu olho pro lado e ela
Não. Então eu acho que você teve mais problema com isso. Eu tive zero. No primeiro dia eu acordei um pouquinho mais cedo, tipo umas 5h50 do Japão. O que, beleza, né? No horário que eu acordaria aqui. Mas foi só esse dia e também eu acordei bem. Eu acordei relaxado e a gente vai acordar cedo de qualquer jeito. Então eu tive pouco problema, assim. E nos dias seguintes eu não senti nada de jet lag. Senti mais aqui da volta, mas a gente já vai falar mais disso pro final. Mas assim, chegamos, né? Como disse, fizemos o check-in. Esse foi as impressões do hotel do primeiro, né? Porque a gente foi pra Tóquio e Kyoto depois. Mas logo fomos no 7-Eleven, né? Como foi pra você, que viu tanto no Reels, no Instagram e tal, chegou lá, diferente do daqui, né? Muito diferente. Eu gostei bastante. Gostei do onigiri, do sanduíche de ovo. Apesar de não ter comprado as outras coisinhas, mas eu gostei de tudo, queria, mas não dava. A gente foi meio no budget. Eu gostei bastante do onigiri. O sanduíche de ovo eu não fui muito fã. O Paulo eu sei que gostou muito. Você gostou? Eu gostei. Eu achei, tipo assim, não achei a maior merda do mundo, mas eu gostei. Enfim. Mas essas coisinhas assim, docinho, essas coisas eu não comprei muito, porque tem gente que vai, compra 1 milhão de Kit Kats e tal. Eu não sou muito disso, não. Eu gosto mais de comida mesmo, sei lá, tipo, arroz, feijão. Vocês assistiram o de comidas, vocês vão se lembrar, né? Mas, enfim. Mas vamos começar agora o dia em si, né? Chegamos lá, Japão, esse primeiro dia meio assim. Primeiro dia de fato. Fomos pro bairro de Shibuya, né? Um bairro bem famoso lá no Japão. É um distrito, né? Uma área, uma região bem famosa ali de Tóquio. E bem cheio. Quando a gente chegou lá, o metrô tava cheio? Não, né? Porque a gente foi bem cedo, não? Não, mentira. A gente pulou. A gente foi primeiro pro Sensoji. Isso. Já tô... nem falei direito da Skytree. A gente foi, tava nublado. A gente ia subir, tava nublado. Foi muito triste. Mas lá embaixo é tipo um shoppingzinho, é bem legal. É lá que fica o café do Kirby, tinha um centro Pokémon também. E tava tendo algum... Eu não sei se aquilo era sempre lá ou se era daquele período. Que tava tendo tipo um festivalzinho, um carnaval. Não é carnaval, né? O carnaval parece que é brasileiro. Eu tô falando tipo uma feira. Eu não sei se tá sempre lá. Quando eu fui, tava. Mas a gente não comeu nada de novo. A gente tava meio cansado, foi lá só pra... Pô, tamo no Japão e tal. Fomos no centro Pokémon. Mas comemos no 7-Eleven mesmo e tal. Segundo dia, a gente já tava perto ali do Sensoji, né? Um templo lá do Japão. E... Enfim. Foi bem legal, a gente foi. A gente foi bem cedo, ainda tava fechado. Tem umas lojinhas na rua, né? Do Sensoji. E elas estavam fechadas quando a gente chegou. Quando a gente tava indo embora, elas começaram a abrir. Começou a encher mais. A gente pegou um horário bom. E eu gostei bastante. A arquitetura, lógico, vocês sabem que é muito maneira, né? Que é aquela coisa japonesa, né? Obviamente. E eu achei legal também que um pouco na entrada... eu vou estar botando os vídeos aqui. Vocês vão estar vendo também um pouco, vídeos e fotos, né? Na entrada tinha um negócio meio... Foi quando você foi olhar lá os kimonos e os leques e aquelas coisas, eu fiquei lendo que tem as historinhas, né? No caso, a história do templo. Lá, uma parada meio igreja católica, sabe? Quando que tem os quadros, normalmente, né? Da crucificação e tal. Lá tinha do templo deles, né? De como começou e tudo, e como foi se formado. Começou ali numa lenda de pescadores e tudo. Eu vou postar aí, né? Vocês vão ver. Mas esse foi o Sensoji. Depois a gente foi pra Shibuya. Fala aí o que você achou de Shibuya. Eu gostei bastante. Foi o seu bairro favorito? Foi meu bairro favorito. A gente já vai chegar nos outros. Ela teve uma experiência meio complexa. E gostei de ver o cachorro, a estátua do cachorro, né? Do filme. Pra quem viu o filme deve saber do que eu tô falando. E gostei bastante das lojas. Achei legal, gostei. E do ramen? Do ramen, o melhor restaurante de ramen. Quem for pro Japão pede pro Augusto aqui a indicação. Ou se alguém
amigo meu for ver esse vídeo também pode vir pedir também para mim indicação, que esse a gente até repetiu, né? No final a gente vai contar. Mas acho que a gente acho que a gente viu esse restaurante num Reels, acho. Eu nem sei, eu não sei se foi o Paulo que me falou. O Paulo me falou vários lugares, teve uns que eu não tive oportunidade de ir. Eu vou deixar pro final pra falar das coisas chatas que foram. As únicas dando um adianto aqui, as únicas coisas chatas foram as coisas que eu não fiz. Que eu queria ter feito. Por uma falta de planejamento, a gente vai chegar lá. Mas eu não. O nome é Oreryu. Só que Ryu escrito tipo do Street Fighter com Y. Ramen, alguma coisa, eu esqueci. Enfim. Mas tava muito bom, tocava Beatles também, muito legal. Bem tranquilo de pedir, porque tinha um tabletzinho, né, na entrada, então não tinha o problema da língua. Mas a maioria dos lugares que a gente foi tava nessa pegada, né, também. E realmente estava bem gostoso. Só que qual que foi a parada, né? A gente andou ali por Shibuya e tal, viu bastante coisa. Eu fiquei procurando a loja da Square Enix desesperadamente, porque quem tá ligado, né, Nier, você assiste Goto Talks, você já sabe, né? Então, mas da Square Enix, então eu queria muito ir. E eu fui, e também porque eu tô jogando Final Fantasy e tal, Kingdom Hearts eu já joguei, enfim, todos os jogos que eu mais gosto, não todos, mas pô, tipo, eles são os brabos em fazer jogo. Só que era tudo muito caro. Eu queria comprar um boneco da Aerith, né, quem sabe de Final Fantasy. Aliás, eu sou 100% time Aerith, aí já é uma opinião para um Good Talks, mas nem vou entrar nesse mérito ainda. Mas era muito caro o boneco dela. Eu queria comprar de todos, né, na verdade, da Tifa, do Barrett, do Cloud, de todos, mas enfim, aí era caro. Eu não comprei. Tinha o pelúcia dela, que era legal, e eu acho que, assim, de todos os personagens humanoides que existem, ela é a personagem que mais combina com pelúcia, mas eu não comprei porque, sei lá, pelúcia de gente eu achei meio... eu prefiro ter um boneco dela, assim, igual tenho de outros personagens que eu gosto, né? Mas a gente ficou lá e fomos em outras lojas também. Fui na loja do Jordan, quem me conhece também já tá ligado. Fomos na loja da Disney, que ela adora. Mostra aí. E a minha mãe comprou. Compramos uma Minniezinha com o cachorro. Essa aí é exclusiva de... E vem escrito aqui que é limitado só pra Shibuya. Pois é. Né? Então, tinha o também de Tóquio, mas eu achei de Shibuya ainda mais exclusivo, né? Eu nem falei. Exclusivo. Na loja da Square Enix eu não saí de mãos vazias. Eu comprei essa brincadeira aqui, ó. Ainda não abri, mas vou abrir e vai ficar junto ali com tudo que eu tenho de Nier. Como, por exemplo, o livro que o Nick me deu de Amigo Oculto, ainda digo obrigado. Calma aí. Não, tá de boa. Mas... tá de boa. Mas o Nick me deu, né, um livro, o Grimoire Nier de Amigo Oculto, e nossa, que presentaço. Mas, de qualquer maneira, voltando assim pro Japão, qual que foi a parada? O plano era dia em Shibuya, noite em Shinjuku. E entre os dois tem um lugar lá que é um bosque, assim, que tem toda uma significância histórica, né? O nome é Meiji, do período Meiji, né? Eu creio. Shingu, se eu não me engano. E eu falei, pô, show de bola. Tô em Shibuya, vou caminhar pra cima, né? Eu vou cruzar esse lugar pra chegar em Shinjuku, pra encontrar com os meus amigos. Que eu tenho um amigo meu que daqui, né, o Nathan, quem assistiu o episódio da Amizade já pode ter ouvido o nome dele, mas ele namora uma menina que ela é da Malásia, tipo, etnicamente, de nacionalidade, mas ela mora no Japão já há algum tempo. E eles se conheceram quando ele foi pra lá, ele viaja bastante, mas eles se conheceram e eles namoram, hoje em dia namoram, eles estão até em Okinawa agora, mas aí ele tava lá e combinou comigo, com uma outra galera também que eu tinha conhecido no Brasil até, e ele conheceu ali no intercâmbio que ele fez na Singapura. Uma galera, enfim, que tava lá também, de louco, assim, tipo, todo mundo lá, que doideira, né? Eu fui na vitrine com esses caras lá no Rio e eles estavam no Japão e a gente foi jantar, né? A gente marcou de jantar ali em Shinjuku, comer uma carninha
E, enfim, eu falei, show, vou até Shinjuku andando. Estava fechado. O parque, né? Fechado. Ele fechava tipo 4 e qualquer 6 horas. coisa. Não, era 4. Era 6? Eu achava que era 4. Não, era 6 horas. Vou que a gente chegou lá às 6h30. Bom, ponto é que tava fechado. Vou pesquisar o horário e vou botar certinho aí. Mas, ponto é que pesquise, se você for, pesquisa o horário antes, porque a gente se ferrou. Aí a gente teve que fazer um caminho todo doido lá, contornando o parque todo. E foi meio triste não poder ver, mas tudo bem. Chegamos em Shinjuku, tô quase ali no restaurante, encontro um dos caras eu já conhecia, né, obviamente. Aí eu fui lá, larguei minha mãe e fui lá, falei, tô aqui, sei lá o quê. E aí a gente foi junto pro restaurante, a gente já tava ali, era só um cruzamento de distância. Mas aí, agora, eu adorei Shinjuku, porque eu fui no restaurante com os meus amigos, depois a gente deu uma voltinha ali, eu não fiquei muito tempo, porque eu tinha que encontrar com ela. Mas você que pôde conhecer mais desse bairro. Shinjuku então, à noite, né? Shinjuku à noite, me fala aí. Como é que é Shinjuku à Eu noite? tinha planejado em passar o tempo numa loja. Qual loja? Don Quixote, que algumas pessoas recomendou, mas eu vi mais foi no Instagram, né? No Reels. Mas eu achei que ia ser uma loja mais tranquila. Defina tranquila. Eu tava jantando esse tempo todo, tô nem aí. Eu não sei, achei a minha que fosse mãe no meio de Shinjuku. uma loja mais assim, ampla, menos lotada, com umas coisas mais tranquilas vendendo. Não sei, assim. Como assim, coisas mais tranquilas vendendo? A loja é muito estreitinha. Ela tem 7 andares e é uma muvuca dentro, então você não consegue andar, porque ela é muito estreitinha. E, assim, é muito louco, eu não sei nem explicar. A pessoa que já foi vai entender o que eu tô falando. Pelo menos da de Shinjuku, eu não sei, tem vários lugares. É uma loja que fica aberta 24 horas e acho que tem em todo o Japão. É uma loja bem famosa. Bem famosa e tem em todo o Japão. Então pode ser que em de Shinjuku à noite esteja esse cal que tava. Uma sexta. Uma sexta-noite. Então, assim, fiquei um pouco meio nervosa ali dentro. Aí peguei umas coisas que eu queria e fui pra fila. Mas peraí, foi aquilo ali? Eu comprei várias coisas. Uma dessas coisas foi um creme pra cabelo, que muita gente recomendou. Também vi muito em Reels. E é muito recomendado, assim, pra hidratar cabelo. E tava, assim, tipo, promoção 3 por um preço lá muito barato. Aí comprei também o Kit Kat, que o Augusto já mostrou, que é de matcha. Então, que é uma coisa famosa. E várias outras lembrancinhas, assim, lá. E fui pra fila, que tava gigantesca, o Taxes Free, porque se você não é de lá, eles não cobram uma taxa se você mostra o passaporte. E eles lacram tudo. Você não pode abrir até você chegar em casa de novo. Sim. Mas aí eu saí de lá, botei no GPS e fui pra um crepe. Que eu tinha falado, que quem Augusto me falou foi o Paulo. que o Augusto tinha me recomendado, que era na rua. Falei, vou sentar aqui no crepe, comer um crepe e esperar o Augusto. É um crepe famoso lá também, o nome é Marion Crepes, ele tem em outros lugares, né? Tem em Shibuya também, mas eu não cheguei a comer. Eu queria ter comido, eu queria muito, mas não tive oportunidade. Mas você comeu, o que você achou? Eu comi um crepe, era de morango com sorvete, chantilly, bem gostoso, muito gostoso. E ele era um lugar aberto, então tinha umas mesinhas para quem comia o crepe sentar. Então eu poderia sentar ali para comer. Mas, assim, eu via muita placa na rua, não jogue lixo no chão, não fume. Assim, na rua lá em Shinjuku, toda hora tinha essas placas, mas as pessoas não estavam respeitando. Eu vi muito lixo no chão, eu vi pessoas fumando, inclusive sentou do nada. Uma pessoa que nem comprou crepe do meu lado, começou a fumar. O outro jogou a latinha de cerveja no chão e começou a chutar. Tipo assim, e já era 9 da noite, eu fiquei meio tensa, bem assustada, assim. Então aí o Augusto já tava quase vindo, eu levantei, fui pra uma outra lojinha, que também era tipo uma farmácia, mas que vendia esses produtos cosméticos. Só não comprei porque eu não tinha dinheiro. E aí fiquei esperando o Augusto ali. Mas eu não gostei de Shinjuku, acho que porque era de noite, porque assim, não estavam respeitando. Uma coisa que eu acho. Mas eu acho que devia ser visitante, não nativo, entendeu? Que respeitavam. Desrespeitaram ali o negócio. Eu não sei dizer, assim. Porque não eram asiáticos.
Então aí fudeu, né? Então Mas não estavam respeitando. Mas assim, o que eu ia falar é justamente sobre isso, sobre asiáticos. Quando eu tava comendo com a galera, né? A namorada do meu amigo Nathan, né, ela fala japonês, né? Pediu tudo. Ela comentou com a gente, tipo, eu acho que o pessoal que trabalha aqui, no caso no restaurante, muitos deles são chineses. E eu fiquei tipo, pô, mas como é que tu sabe? Ela, pelo sotaque. E eu fiquei tipo, cara, porque sei lá, você nunca pensa, né? Tipo, beleza, tem sotaque em português e em inglês também, você consegue às vezes identificar de onde a pessoa é, mas em japonês, né? Realmente faz todo sentido também ter sotaques pra lá, mas eu nunca pensei, né? Sei lá. Enfim, eu só sei de algumas coisinhas, tipo, eu sei que o Goku no japonês tem um sotaque mais, assim, caipira, entre aspas. Eu sei de algumas coisas, assim, mais específicas de anime, mas tem nada a ver com o jeito que as pessoas falam, né, no dia a dia. Mas ela falou disso, e aí eu me toquei, porque a gente viu bastante excursão, tanto no Sensoji quanto em outros lugares. Eu tava falando, cara, pô, todas as escolas do Japão estão aqui, aí que eu me... Foi tipo, acendeu a lâmpada. Eu falei, não, esses caras devem ser, sei lá, da China, da Coreia, de qualquer lugar, deve ser isso. É perto e dá pra fazer excursão. Mas assim, no geral, você falou um pouco do lixo de Shinjuku, eu vi também, né, à noite, não tem jeito. Mas no geral, achei ele bem limpo. Tipo... Não, limpo o Japão, sim, não, nada se compara a Rio de Janeiro ou Downtown Houston. Definitivamente era um lugar assim pra eu não ter ido com a minha mãe. Tipo assim. Não, mas é legal, eu queria conhecer. Não tô falando de não te levar, eu tô falando de você ter ficado aqui nos Estados Unidos e eu só ter ido com a rapaziada mesmo. Principalmente o brother lá da Alemanha que tava solteiro também e tal. Mas os outros não, o Nathan e o outro mano também não, eles namoram, mas aí já é outra parada. Mas eu queria ter ficado mais tempo lá andando com eles e tal, mas enfim, aí eu também já tava ficando mais tarde, eu fui encontrar minha mãe. Mas esse foi o dia. Eu comi muito bem, ela só comeu crepe, mas foi o que foi, porque no dia seguinte a gente tinha que acordar para ir para a excursão pro Monte Fuji. Fala aí um pouco da excursão. Eu gostei bastante, achei a guia super animada, simpática, explicava bem e achei os lugares que a gente parou bem bonito. Eu me surpreendi porque eu achei que eu não fosse conseguir ver o Monte Fuji, porque tava dando nublado, chuva, quando a gente saiu daqui. Então eu tava orando para que eu pudesse ver o Monte Fuji, né? Que era uma coisa que a gente tava com expectativa, tudo. Então, assim, quando a gente tava já no ônibus, no caminho a gente já se depara com o Monte Fuji no caminho. E por mais que tinha uma nuvem ou outra, mas a gente conseguiu ver ele. Eu fiquei bem surpreso. A viagem toda, eu tava bem tenso com a questão do clima, né? Em particular da temperatura, quando a gente for. Nem tanto da temperatura, mas da precipitação. E foi tranquilo. Inclusive, eu ia chegar nessa parte mais pra frente, mas a gente tinha planejado até ir pra praia. Ali em Enoshima. A moça até do guia lá do Monte Fuji comentou, mas a gente já tinha olhado de ir. Ilha Enoshima, né? Vocês podem jogar no Google e tal. Eu queria ir porque, cara, eu adoro praia. E, não sei, algo sobre, tipo, ver o Oceano Pacífico e tal. Eu só fui pra Califórnia, assim, duas vezes, na verdade, mas eu não cheguei aí na praia, nem nada. Então eu queria... Eu sei que lá também na praia é de mergulhar, assim, igual no Brasil, de ficar sem camisa e tal, essa coisa. Mas eu queria ver como era. Mas acabou que tava dando previsão de chuva pra ir pra alguns dias, e eu não quis arriscar. Eu falei, cara, se eu me planejar pra isso aqui e não der, eu vou ficar muito arrasado. Então a gente cortou do plano, que acabou que foi um grande erro, porque o dia que a gente ia foi o dia que mais fez sol. Mas tava com chuva, tipo, uma semana antes, até menos, tipo, 5 dias antes tava lá, tipo, chuva e tal. Mas tudo bem, terão outras oportunidades. Mas voltando pro Monte Fuji, eu também adorei. A gente parou ali em todos os pontos mais famosos das fotos, né, que você vê. Tem um Lawson, né, que é uma loja de conveniência lá, tem uma que é específica, que é famosa ali, com vista pro Monte Fuji, o lago, o Pagoda, né, Shureito Pagoda, e enfim, e foi bem legal. A gente comeu bem também
na parada, a gente comeu takoyaki, foi a nossa primeira vez comendo takoyaki lá. Porque antes da gente ir, eu já quis adaptar minha mãe um pouco assim a comida japonesa, claro, que sempre tem, né, sushi, todo mundo come comida japonesa, mas ao ramen e ao takoyaki, o que você achou do takoyaki? Gostei muito. Foi meu favorito. Queria aprender a fazer, mas deve ser difícil. A gente comeu e o peixe também, fala do peixe. Ah, o bolinho de peixe, O sorvete. A moça tinha recomendado um bolinho de peixe frito, só que nesse lugar só podia com dinheiro, não aceitava cartão. Essa é uma dica também. E a gente Preparem não tinha levado cash. Dinheiro físico. A gente só tava com cartão, mas a gente tinha umas moedinhas que tinha sobrado de algum lugar. Então deu. E as moedinhas lá não é moedinha de valor pouco, é moedinha de valor alto que dá pra comprar. Então a gente tinha a moedinha certinha para o takoyaki e pro bolinho de peixe. O bolinho de peixe a gente só comprou um, aí a gente dividiu. E o takoyaki a gente comprou 8 bolinhas e a gente dividiu também. O sorvete a gente comeu num outro lugar, que era o do lago. E esse aceitava cartão. E eu adorei. Eu comi um de blueberry e baunilha, né? Era um misto, mas você comi comeu de lavanda, que eu nunca tinha comido, mas eu amo o cheiro de lavanda e eu me surpreendi. E pelo visto o gosto também, né? Me surpreendi, tava com medo de comer, né? Porque lavanda pra mim é cheiro, não é gosto. Então, mas um detergente, mas eu gostei bastante. E no único lugar que tava vendendo com cartão, nesse lugar da comida, era um de sorvete, aí eu comprei um de matcha, que eu gosto bastante de green tea, né, que é chá verde. E também tomei, gostei bastante. E foi legal, né? Não, foi isso, a gente voltou, foi tranquilo. A gente voltou pra Shinjuku, onde a gente pôde ver o gato, que a gente não tinha visto lá aquele dia, mas aí voltou pra casa e comeu finalmente o sushi. A gente só comeu sushi uma vez, infelizmente. Mas eu gostei bastante. Era um sushi daqueles de esteira que é barato até, tipo, não é... Assim, pro Japão isso é uma parada... Acho que isso até que é mais pra turista, né? Não sei. Tipo, ou assim, uma parada mais de conveniência. Não é tipo um restaurante, tipo... Você vai no Brasil, você vai comer um japonês, normalmente você vai... Tipo, é um lugar mais fino. Não fino, necessariamente, mas é um lugar que você vai pra ter uma janta mesmo, né? Tipo... esse aí... entre aspas, um fast food, mas não é bem um fast food. Isso que eu quero dizer. Tipo, não é um fast food, né? Tipo, é igual ao McDonald's, não é. Mas não é, tipo... Não foi um restaurante de sentar e ser servido e tal. Era, tipo assim, você ia pedindo e ia comendo, sabe? Mas tava bem gostoso. Eu adorei. E eu achei bem barato até, pro que eu pedi, porque eu pedi pra nós dois. E... Pô, pelo preço eu comi bem. Eu sinto que eu comi bem. E... Enfim. E é isso que eu tenho pra dizer. E aí o dia seguinte a gente... Esse dia foi o mais puxado. Que foi que a gente foi tentar... A gente não conseguiu fazer a reserva no Café Pokémon. A dica que eu vou dar pra vocês é tentem muito e boa sorte. Porque, porque mesmo tentando igual a gente tentou, vai ser dureza. A gente tava um mês tentando, acordando 4 da manhã. E aí, o que foi falado, né, o que realmente pode ser útil é você, um dia antes do dia que você quer ir, se você não tiver conseguido fazer a reserva no dia, quer dizer, no dia, você tem que fazer um mês antes, né, de antecedência, tem que fazer com um mês de antecedência, mas se você não conseguir fazer da maneira tradicional, um dia antes de você ir, olha lá pro dia que você quer ir de fato, no que será o dia seguinte, você vai ver, pelo menos eu espero, algumas vagas abertas. Não foi o caso da gente, que a gente foi num domingo. Foi olhar num domingo, não tinha. A gente acordou cedo, foi pra lá, ia ficar na fila, mas a gente chegou muito cedo, o lugar nem aberto tava, eu tava pessimista pra caramba. Eu falei, mãe, quer saber, vamos fazer as outras coisas aí do dia. A gente então foi pra Torre de Tóquio, só ver mesmo, a gente não chegou a subir também. Só essa é a frase que eles mais vão ouvir, porque tava duro, não tinha dinheiro. Mas assim, o Paulo tinha me falado já que ele não achou nada demais a Torre de Tóquio. Eu queria mais ter ido na Skytree, realmente, pela vista, do que a Torre de Tóquio em si. A Torre de Tóquio eu queria ver mais por fora, até por causa de Nier, quem sabe. Mas
Mas lá embaixo eu achei muito legal. Tinha tipo um fliperama que eu não fui de novo, pela frase que vocês já estão ligados. Mas eu queria ir. Se eu tivesse ido, tipo assim, também porque eu fui contigo, sem desrespeito. Mas se eu tivesse ido com o Christian, sei lá, ou com o Paulo, enfim, alguma coisa assim, ou com o Nick, ou enfim, eu teria provavelmente ido. Mas não fui, a gente só foi, tirou a foto ali e tal. E aí foi andando pro Palácio Imperial de Tóquio também, que a gente só ficou ali nas redondezas e tudo. Foi um dia mais tranquilo, foi o dia que a gente menos fez coisa, eu sinto. Efetivamente. Mas a gente jantou bem, a gente voltou pra Asakusa e comemos ramen. Sim. Depois de entrar e sair da fila, que a gente ficou... A gente se perdeu na fila, não se perdeu, né? Mas a gente achou que era de um jeito, descobriu que era de outro, aí eu fiquei tipo, um pouco envergonhado. Saí da fila, a gente voltou depois. Foi uma parada, mas deu tudo certo, o ramen tava ótimo. Você gostou daquele? Gostei. Também era bom. Os dois bons, melhores foi o de Shibuya e esse. Sim. Os outros eram bonzinhos, só que eram muito ricos. Ricos, né? A gente vai chegar nesse ponto, os de Kyoto, né? Que inclusive foi no dia seguinte, não? Foi. Sim, a gente no dia seguinte foi pra Kyoto. E... Bom, vou deixar você começar a falar de Kyoto, porque esse eu sei que vou... Fala do hotel, começa falando do hotel. Eu falo do trem, né? Bala, né? Não, é claro. Muita gente deve ter curiosidade de saber como que é um trem bala, né? Assim, eu achei um trem normal. Porque eu pego bastante metrô, mas... É porque ele é rápido, né? Assim, eu acho que se fosse um trem normal, eu não teria chegado no tempo que a gente chegou. Não, ele é bem rápido, ele é bem confortável também, a cadeira deita bastante. Eu adorei, eu adoro trem, metrô, eu também porque eu odeio carro. Eu não odeio carro, mas eu odeio a necessidade de ter um carro. Mas então eu adorei o negócio de trem. Vamos falar do metrô também. Eu achei super tranquilo. Todos os caminhos que a gente ia tentar fazer, eu tentava fazer com uma linha direta. Mas, enfim, os poucos que a gente precisou fazer alguma transferência de estação ou de linha, no caso, eu achei de boa. No início, um pouco menos, mas nada de outro mundo também. Mas no final já tava tranquilaço. A gente nem falou de Akihabara. A gente fala de Kyoto. Porque a gente voltou da Torre de Tóquio e do Palácio Imperial, e aí a gente foi pra Akihabara de noite, onde eu só queria ir por alguns motivos específicos. Primeiro porque tem Persona 5, igual tudo, né, mas é por isso. E também porque é lá que tem as coisas de nerd. Coisa de nerd é em Akihabara. Acabou que eu não comprei nada, já sabem, mas eu queria ver, pelo menos. Minha mãe tava desesperada porque ela leu, sei lá onde. Não, você leu. Não, mas eu tava tranquilo. Não, eu sei, mas... Não, você que leu, você que pegou. Você que pegou e leu, porque o meu não traduz. Ela leu no Reddit, né? E aí ela tava lá falando que lá tem uns locais diferentes. Aí ela já achou que ia ser uma parada, mas foi de boa, de boa, e também tava de dia ainda, né? E... Outro lugar pra ir com a rapaziada, fica a dica. Sacanagem. Mas eu gostei. Vi tudo lá que eu queria de nerd. Legal. Tem fliperama, tem um monte de action figure. Eu queria comprar um do Goku, mas não comprei. Até porque eu tenho um boneco, acreditem ou não, do Vegeta. E eu queria tentar achar igual. É muito difícil, eu já procurei, vai ser um desafio. Eu tinha do Trunks do futuro também, mas não sei onde tá. Porque eu tinha isso desde quando eu era bem pequeno. Mas o do Vegeta ainda tá aí. Eu queria achar o mesmo, só que do Goku, do Gohan e tal, nananã. Aí eu pensei em comprar do Goku, desistir. Mas sinto que devia ter comprado. Mas tinha de muitas outras coisas também. Tinha até de coisas não japonesas. Tinha do Aranha Verso, tinha de Star Wars. Mas enfim, se fosse comprar alguma coisa seria japonesa. Eu só achei um pouco caro algumas coisas. Tem coisas que eu não tenho parâmetro, tipo esse Goku aí que eu vi. Mas eu vi um boneco da 2B, que eu sei o preço, exatamente, porque eu tenho. E lá tava bem mais caro. Eu esqueci qual era a conversão, mas eu paguei tipo $30 nele. E aqui, né, nos Estados Unidos. E o do Japão, eu tirei foto, eu vou postar aqui, mas eu vou falar de cabeça, era uns 80 mil ienes, assim. Não, 80 mil não, 8 mil. 80 mil
Mas... Não, 8. Eu esqueci quanto era, mas eu vou postar aí, enfim. Tava bem mais caro do que o que foi comprar aqui nos Estados Unidos. Agora sim, depois de me perder de novo no roteiro aqui, no roteiro imaginário, vamos voltar. Kyoto. Fomos no trem show de bola. A gente chegou, já foi direto pro hotel. Fomos direto. Aí... Não fomos não. Fomos no vermelhinho. Fushimi Inari. A gente soltou no trem. Tá vendo? A gente tá perdidaço. A gente soltou no trem. Devia ter roteirizado isso aqui, botar um negócio aqui pra gente ler. Eu tenho um roteiro aqui no celular. Não, mas fala aí. A gente saiu do trem, aí pegou um outro trem, não foi? O vermelhinho? Foi. Aí a gente Mas pegou... na estação mesmo. Na estação a gente comeu, né? E eu comi um macarrão de matcha. Do Starbucks. A turista aí, ó. E aí a gente pegou o outro trem e saiu na porta do vermelhinho. Que foi ótimo. Fushimi Inari, mais um local bem turístico, né, do Japão. E agora aí, se alguém souber falar japonês, me explica, porque eu sei da palavra Inari, né, que tem a ver com raposa, só que eu também, tipo assim, a palavra raposa, ponto, até onde eu sei era Kitsune, né. Inari eu sabia por conta de Persona 5, que a Futaba, pra quem jogou, chama o Yusuke de Inari e tal, né, enfim, por conta daquela coisa toda, mas eu, sei lá, não sabia, não sei qual é a distinção, não sei se Inari talvez seja tipo algo mais religioso, tipo uma... Eu acho que eu ia falar isso, eu acho que tem alguma coisa a ver com Deus, alguma coisa com Deus, alguma coisa eu não assim. sei, porque eu só sei aí da raposa aí, Kurama aí do Naruto. Eu nunca vi Naruto, mas eu sei, né? Da raposa de 9 caudas, mas enfim. A gente foi, vou botar aí também algumas imagens. Mas eu gostei bastante. A gente não subiu até o topo. Quase até o topo. Não, quase Subiu não. muito. Faltavam uns 40 minutos, né? Nossa, mas a gente subiu muito. Mas eu tava tranquilo de ir mais. O meu problema é que eu queria ir que a gente fazia o check-in às 3. E se a gente fosse subir mais 40 minutos pra descer depois, aí eu acho que ia ficar um pouco puxado, sendo que a gente ainda ia sair pela cidade de noite. Então eu já tinha tirado minhas fotos, já tinha visto ali tudo que eu queria ver. Mas eu adorei, eu achei super bonito. A gente viu um gato muito lindo, que ela morre de medo de gato, mas ela só fala isso porque ela dorme com 2 gatos aqui em casa. E também quem tem medo, quem me conhece sabe que eu tenho medo de pássaro. Eu não chego perto de um pombo mais nem por um caralho. Agora, ela, que tem medo de gato, filmando assim, ó, o gato, do lado do bichinho. Mas eu curti muito, mano. E aí, de novo, a gente fez o check-in. Agora sim, fala que eu sei que você quer falar. Aí esse hotel sim merece umas 4 estrelas,9 por aí, pra não dar 5, porque eu não dou nota máxima pra quase nada. Mas esse hotel, a cama dava nós dois e era macia. A outra também dava, não você dava, que é meio fresca, mas... O chuveiro, eles achavam que a gente não era anão, batia aqui, dava pra lavar o cabelo, era forte o jato. Aí sim, era melhor. Tipo assim, eu não vou falar que era igual, era melhor. Fazia barulho, você sentava na privada, era o que eu tava esperando, a experiência do Japão, que falavam da privada tecnológica. Você sentava na privada, ela esquentava o assento e fazia um arzinho. mas a da nosso hotel de Tóquio era quente também. Mais ou menos. Eu achei quente, quente. Aí do lado tinha um monte de controle, mas eu fiquei com medo de apertar. Assim, eu também fui... Mas essa era mais tecnológica. Fui cauteloso mesmo. em apertar os botões. A pia era dentro do banheiro. Esse hotel era de luxo, assim, né? Comparado com o outro. Mas a gente só tinha uma noite. Assim, objetivamente falando, era um hotel melhor. Mas eu gostei dos dois. Mas, enfim. Mas justamente por isso que a gente ficou nesse em Kyoto. Porque como era só uma noite, eu pude pagar. Dava pra pagar. Aí você leu que o mercado que a gente ia à noite... Fechava. Quase que a gente cai na mesma pegadinha do Akihabara. Não, de Shinjuku. De Shinjuku. Do mês de Shinjuku. Mas aí eu falei, mãe, vamos correr. Vai fechar às 6. E era 4h30. Aí eu fui lá, botei ali a roupa, foda-se, e a gente foi. Rápido. E comemos. Conseguimos comer bem. Cara, esse foi diferente.
Esse Eu foi comi um takoyaki. espetinho de Wagyu, a carne, que tava surreal. E eu já comi Wagyu aqui nos Estados Unidos, que tem nesses all you can eat de carne, que foi o mesmo que eu comi no Japão, né? Quer dizer, obviamente no Japão, mas, enfim, mas o estilo, né, que eu tô falando, que é aquele que você faz no meio, com a grelha e tudo. Mas aquele espeto tava diferente. Tava. E aí a gente comeu o takoyaki, aquele takoyaki tava top também. 1, não? Top 1. Top 1. E olha que o que a gente comeu no Monte Fuji foi ótimo Muito também. Muito bom também. A gente comeu eu comi enguia, né? Que também tem aqui no sushi all you can eat. Daqui no Brasil não é tão comum, você normalmente tem que pagar a peça. Num mais fino, assim, tipo gourmet ou haru, pelo menos no Rio, né? Mas e aí você comeu o polvo anão. Comi o polvo anão e comi um shrimp tempura, um camarão empanado. Sim, e aí eu comi... Que tava, assim... Diferente, né? Diferente, nem se compara com o daqui. Então, ela comeu o polvo anão, que é o nome, né? Mas tem até um outro nome que é mais científico, que eu acho que é pigmeu do Pacífico, polvo pigmeu do Pacífico, algum nome aí, mas Ele polvo vem com a anão. cabecinha Se vocês pesquisarem polvo anão no Google vai aparecer. Mas eu comi o tentáculo mesmo de um polvo normal, né, do polvo comum, ou mais comum, pelo menos. E um camarão, só que sem ser o tempura, né? Sem ser o empanado. Eu comi... Até porque eu gosto mais. Não sou o maior fã de frituras, apesar de gostar muito do takoyaki e de outras coisas assim. Não sei, quando eu tenho uma coisa... Sei lá, prefiro. Não sei, prefiro. Mas é tipo batata cozida, batata frita. Tipo, embora eu goste dos dois, eu no geral... Enfim, não é sobre isso o vídeo, né? Mas eu comi, mas eu provei do tempura dela também um pedaço e realmente eu nunca vi aquilo. Eu também não. Eu nunca vi aquilo. Nunca vi. Surreal. E você comeu o morango também. Ai, o morango. Nossa, era um mote com um morango verdadeiro dentro. E dentro do mote... Que bom que não era um falso. E dentro do mote tinha aquela pasta de feijão que é famosa lá no Japão. E tava muito bom. Eu queria ter... Esse lugar só aceitava dinheiro. Eu queria ter comido umas batatas doces lá, que eu adoro batata doce. Tinha umas que eram famosas, mas... a gente não tinha, porque a gente tinha dinheiro, mas a gente só tava com nota grande nessa. Eles só aceitavam moeda menor. Nesse dia 100. a gente só tava com umas moedas maiores. E também já tava pra fechar e tal. E eu já tava bem. Tipo, comi bem. Sim. Definitivamente. E adorei o Nishiki Market. Esse é o nome, né? Nem sei se a gente chegou a falar. O nome é Nishiki Market. E logo depois a gente foi ali pra uma rua atrás, que era tipo uma rua com... Não era uma rua com um shoppingzinho, mas era uma rua com lojas. Rua com várias lojas. A gente foi na Nintendo, a gente foi na Lindt. Você tá aí com eu? Tá lá dentro. Depois você bota foto. Tá, né? eu mostro depois os vídeos e tal, mas ela comprou aí alguns... Fala aí. Lá, os Lindt lá estão bem diferentes do Brasil, os que tem aqui, então a gente decidiu os que não tinha aqui, que era o de matcha, de pistache, tinha tiramisu e eu acho que era e pêssego, acho que eram os sabores que não tem aqui. Então, assim... A gente comprou esses, mas tem o filme, o Augusto pode postar o filme aí depois. A gente filmou. Então, assim, eu gostei porque eram sabores diferentes, que a gente não encontra aqui ou no Brasil, né? E aí depois a gente foi na Nintendo eu fiquei pensando em comprar o boneco do Sora, mas era do Smash, né? E eu falei, cara, sei lá, quando eu for comprar os de Kingdom Hearts eu vou comprar mais direto assim, vou comprar um maior e tal. Então não comprei nada na Nintendo, mas fomos no centro Pokémon e aí sim eu fiz, acho que a minha primeira compra desde o negócio de Nier. Primeiro, já vamos chegar nisso. Comprei esse Turtwig aqui, que é meio chaveiro da ideia, porque em todas as lojas, todas, tinha todos os iniciais, menos o Turtwig. Uma doideira, eu vou botar as fotos aí. Foi assim na da Skytree, foi assim na de Shibuya, foi assim Tokyo Station. na de Tokyo Station. E
nenhuma Shooter Trigger, como vocês viram aí o Fomos Ranqueados, né? Vocês estão ligados. E aí, só que tinha esse, menorzinho, mas que é em chaveiro. Então eu comprei ele. E aí, como eu tava já meio agitado, querendo gastar dinheiro, eu comprei também o mascote do meu time de showdowns, o Jirachi, né? Todo mundo que sabe aí, Serene Grace Ironhead. E que também é um bicho, pô. Olha ele. Fala que não é o cara. Fiquei me pensando, né? Porque o Paulo tem, não queria. A gente que copiou, mas todo mundo sabe que esse bicho aqui é foda, então não tem jeito. Tive que comprar. E comprei também, na mesma pegada do Jirachi, o Victini. Um dos meus favoritos aí da Gen 5. E que, enfim, e que eu tenho. Eu gosto muito dele. Eu acho o tipo dele muito legal, né? Fogo psíquico. Eu acho que o evento dele é muito legal. Não sei quem teve a oportunidade de fazer, mas no Black White era muito legal. Você, tipo, entrava na. Não era igual hoje em dia, né? Mais pra frente, a partir do XY e mais pra frente, o evento começou a ser, tipo, você vai no centro Pokémon, toma aqui esse bicho. Mas na época, né, você fazia, tinha tipo, toda uma quest. E a era do Victini era muito maneira, do Black White, né? E foi isso que eu comprei na loja de Kyoto. Eu pensei em comprar o Lugia também, eu fiquei pensando muito, mas acabei que não comprei. Mas já vamos chegar nisso. Porque no dia seguinte, fomos pro... Meu Deus, eu esqueci o nome. Não, o Guion Corner era mais atrás, mas era o... Ah, meu Deus do céu. Não. Era... Terminava com G, meu Deus. Yasaka Temple, mas tinha um nome melhor. Deixa eu botar aqui. Me dá, perdão. 27, dia 27. Eu sei. Rokanji Temple, isso. Rokanji Temple. Um cenário bem famoso, lá de Kyoto, né, em particular. E fui lá, bati minha foto, aquela coisa toda. A gente subiu aí sim pro tal do Dera Kiyozumi. Acabei de ler e esqueci já. Era Kiyozumi, não precisa não. Mas, enfim, lugar lindo. O templo é bonito. E a paisagem, porque é lá no alto, então você consegue ver Kyoto toda, muito bom. E a gente ainda comeu um sorvete maravilhoso na volta, porque a gente tinha que fazer o check-out às 11. Mas aí a gente parou pra tomar o sorvete de matcha, né? E aí você pediu um misto, né, com baunilha e eu pedi com chocolate. Tava sacanagem. Surreal. Tava sacanagem. Muito bom. Mas aí voltamos pro hotel, fizemos o check-out, fomos pro Palácio Imperial de Kyoto. Que, dica entrem pela entrada. Se você olhar o mapa, ele vai estar assim, né? É tipo um quarteirão todo. Vai ter uma entrada no sul, vai ter uma entrada no oeste. Entrem pela de cima, porque aí você já tá na porta do palácio, você faz o tour do palácio que você tem que pegar, é de graça, é tranquilo. E você tem que pegar um crachá, é de boa, e aí na volta você vai lá e você pode olhar as partes do jardim, porque senão porque só façam isso. E depois a gente foi voltando ali em direção do Nishiki Market, que também era a direção do hotel, pra ir no Castelo Nijo. A entrada era bem baratinha, a gente não pagou. Tinha uma entrada mais cara, que era pra entrar mais dentro, não existe, né? Mas entrar, se aprofundar mais, porque tinha a área interna e tinha também uma outra estrutura que ficava que também faz parte, mas a gente estava com menos tempo, então a gente só viu ali a parte de fora. Mas ainda assim, de fora ainda tem que pagar pra entrar, porque é rodeado de umas paredes e tal. Mas não foi muito caro e foi tranquilo, eu curti. Bonito, né? E aí sim, a gente foi de novo a gente almoçou ramen. E aí o ramen tava bom. O de Tóquio eu achei melhor. Mas eu curti mais esse do que o do hotel, porque no dia a gente jantou, a gente viu vários restaurantes que pareciam ótimos, voltando do primeiro dia, voltando pro hotel. E a gente não parou em nenhum e comeu no hotel. E tava
Assim, não tava ruim, mas É. tava rico. É mais Né. grosso. Não, tava diferente. Tava diferente. Não tava não do jeito que eu preferiria. Mas o do segundo dia tava bom. Não veio com arroz. Não, aí e veio daquele jeitinho e tal. E aí a gente voltou no Nishik Market, tomamos um sorvete. Segundo Bom. do dia, a gente tomou muito sorvete lá. Nossa, mas é aquele que a gente também tinha visto a recomendação no Cremia, Instagram. é famoso lá. E que assim, a casquinha é surreal, é de outro mundo aquela casquinha. Não, todos os sorvetes que eu comi lá eram maravilhosos. Até o do Lawson, que a gente pegou depois. Que não derrete. Mas, enfim, comemos lá, depois a gente fez o quê? A gente não fez nada, né? Só voltou, não? A gente foi nenhuma loja não, a gente foi direto pro hotel, porque a gente deixou as mochilas no hotel pra ir andando. Acho que a gente foi, a gente pegou as mochilas e foi pra estação do trem, porque a gente tinha que voltar pra Tóquio. Pois é, foi isso que a gente fez. A gente foi lá, voltou pra Tóquio. Eu não sei porque eu tô com uma sensação que a gente fez mais alguma coisa no trem. Não vai estar no roteiro, porque a gente não pode fazer algumas coisas. Mas eu tô vendo nas fotos. Ah, tá. Não, acho que eu tô maluco mesmo. Mas, de qualquer forma, voltamos pro hotel. O check-out já estava feito, a gente pegou as malas, pegou o trem, fomos de volta para Tóquio, onde a gente jantou em algum lugar esse dia? É isso que eu tô vendo, a gente comeu isso? A gente comeu isso. Gyoza em algum lugar. Que parada, mano. Segurou. A gente comeu essa gyoza em algum lugar. Cara, eu comi gyoza e você comeu ramen, lembra? aonde? Eu não sei não. Mas é em Kyoto, porque olha, é terça-feira, 9 da noite. Não, então tem que ser Tóquio. Então Tóquio. Foi Tóquio. A gente parou em algum lugar. É um mistério. Bom, eu vou postar aí. Se eu lembrar, eu escrevo aí, sei lá. Cara, Na estação de Tóquio. Na Tóquio Ramen Street, pô. Você comeu isso, ramen e eu isso, comi a isso. gyoza, Isso. porque era mais barato pra mim. Lógico, é isso, pessoal. Cara, que bom que você se lembrou. A gente comeu, na própria Tokyo Street tem um lugar também famoso, que é a Tokyo Ramen Street. É um nome, é dentro da estação, não é uma rua. Quando me falaram, eu achei que era uma rua, tipo, que ia ser uma rua. Mas não, é um negócio dentro da estação. É um corredor, um então corredor, entre aspas é uma rua, né? Tipo não, mas assim, é dentro da estação. Até porque precisa ser dito, as estações de lá, até de metrô, são shoppings. São shoppings. É nada parecido com a Jardim Oceânico, General Osório. É uma parada mais de classe, assim, né? Tudo bem que essa era do trem, então naturalmente vai ser maior, né? Tudo, mas tinha linha de metrô lá também. A gente comi meu ramen, como sempre, não pode faltar. E a minha mãe comeu gyoza. Cara, que bom que eu me lembrei, senão eu ia ficar maluco. Mas aí sim a gente foi pra quarta-feira. Qual que foi o lance da quarta-feira? Como eu disse, a gente estava meio programado pra ir na praia. E aí também tava vendo de ir num lugar chamado Team Labs, que o Paulo falou bastante sobre. Esqueci de falar, no Nishiki Market eu queria ter comido o pão de curry. de curry. Mas aí eu falei que eu ia deixar os arrependimentos pro final, mas eu já me embananei tudo aqui, porque eu já tô falando tudo. Já tô falando tudo de qualquer jeito. A gente já falou. A gente já falou Kyoto depois de Tóquio, Kyoto antes, enfim, foda-se. Mas a gente comeu. Pera. Comemos. Não, comemos não, a gente foi pra Team Labs. A gente ia pra praia e aí de noite a gente ia pra Team Labs, mas a gente mudou tudo. Por quê? Também, não só porque tava o lance da chuva, né, que eu falei que a gente reestruturou não, a gente só cancelou a praia porque eu não queria ficar planejando pra isso e aí ter essa decepção, como também na volta como também de a gente Kyoto, conseguiu fazer a reserva pro Café Pokémon. pra quarta-feira. Exatamente. Então a gente foi no Team Labs durante o dia e de noite a gente finalmente foi pro Café Pokémon. Mas a gente voltou em Shibuya. Voltamos, sim, eu vou chegar nisso aí. Só que vamos falar do Team Labs. O Paulo tava falando super desse lugar. Eu tava um pouco
não pessimista, mas eu tava meio tipo, pô, será que vai ser isso tudo mesmo? Porque aqui em Houston tem uma parada que, tipo assim, pelo menos se você vê no Google é parecido, o nome é Seismic. Seismic, tipo, seria assim, com Q-U-E. Que também é um negócio que tem, enfim, luzes e tal, nananã. Então eu tava achando que ia ser a mesma pegada. Eu nunca fui, tá? Eu só tô falando assim, do que eu vi. Então eu tava meio tipo, pô, não sei se vai ser tão maneiro, mas eu curti pra caramba. Foi muito divertido, tipo, porque tem várias atividades lá dentro. A minha mãe não ficou com medo, ela só foi no escorrega. E fui no desenho também. Ah, pô. Mas foi muito legal. A gente tem várias atividades pra fazer lá. O do desenho que ela tava falando você faz um desenho, aí você entrega lá pra uma pessoa e ela bota pra fazer parte do cenário. Eu vou botar os vídeos aí pra passar. Eu espero, porque o vídeo aqui já tá longo e pra eu botar os vídeos em cima ainda o celular vai estar pesado. Mas já vou postar amanhã pra já me livrar desse espaço, provavelmente. Mas, enfim, já tô tendo que me adiantar, né? O Nick tá postando o raio-x aí, aliás, pra quem não viu, por enquanto exclusivo do Spotify, mas tá muito bom aí a série. A maioria das pessoas eu sinto que vê no Spotify, né? Você eu sei que vê mais no YouTube. A minha avó também, porque ela tem porque ela não tem Spotify também. Mas, enfim. Mas então eu tô tendo que me adiantar que o Nick já tá uns 3 episódios pra frente. Mas... Aí a gente saiu do Team Labs. Não, mas vamos falar mais do Team Labs, porque eu queria falar da parte das flores e daquela que você da água. A água foi maravilhosa, da minha mãe. Porque no início, né, você tem que tirar o sapato e aquela coisa toda, aí você sobe uma ladeira que tem água. E depois é uma parte, apesar da área se chamar área, tipo, ele é dividido em área, né? E aí, apesar de se chamar área da água, não tava tendo mais água nenhuma. Aí a minha mãe falou. Aí eu falei, pô, mãe, quando é que vai ter água? Ela, água acabou, Augusto, não era só aquilo lá de água, sei lá o quê. Aí ela entrou pra próxima sala. Na próxima sala era uma água até o joelho. Até o joelho. E que maravilha que foi, porque o meu pé tava quebrado. Imagina o meu. Quebrado. Se o meu pé já tava ferrado lá daquela escalada que eu fiz com o Nick, agora ele foi de base, porque enfim, tava uma coisa só. Aquela água fez maravilhas pra ele. Mas teve uma hora que você quase me perdeu, não? Fala aí, bola? É que você ficou com medo. A bola era da água também, né? Era muitas bolas, então você ficava meio perdido. Eram bolas, tipo, bolas grandonas, grandes e que iluminam. E aí você não pode sabe empurrar onde que é. E você não... E aí eu tava sem internet, porque eu tinha deixado o aparelho de internet no armário. E eu não vi mais o Augusto, e era um monte de bola, e eu não sabia onde era a saída, e eu não via o Augusto, eu comecei a ficar, meu Deus, e agora? Tô sem internet, perdida aqui dentro. Eu já tinha ido pra próxima sala, eu vi que ela não tinha me seguido, eu voltei lá e eu vi ela olhando pro lado e pro outro. Engraçado. Mas foi bom. Mas não, foi super legal. As flores eram verdadeiras. Não, cara, foi super legal mesmo. Foi super legal mesmo. Eu adorei, eu devia ter feito mais as atividades. A gente chegou cedo também, a gente foi no primeiro horário, então foi bom que eu não peguei fila pra fazer nenhuma das atividades. Porque depois começou a encher. Depois Quando começou, a gente exato. foi embora, já tava bem cheio nos lugares. Tudo lá é bom você fazer cedo. Sim. Se você for no lugar à tarde, já era. 100%. Você não consegue tirar foto, é tudo lotado. Fila. Fila do Pokémon, aquele dia lá, acho que do de Shibuya. A Nintendo a gente nem comprou nada lá porque a fila tava gigantesca. Uma loucura. Então tudo que for fazer, quem for, vai de manhã. Acorda cedo e vai de manhã. Mas, enfim. Aí a gente saiu de lá. Voltamos pra Shibuya, que foi o bairro favorito. A gente foi pro hotel. Perdi a chave. Fala disso aí fala, por favor, mãe. Conta aí dessa. Foi quando a gente chegou de Kyoto, né? Quando a gente chegou de Kyoto, a gente entrou no quarto e eu tinha a impressão que eu tinha botado a chave do hotel num lugar esquisito. Eu não sei se eu falei com o Augusto ou não. Não falou. Eu falei, pega a chave porque ela tá num lugar esquisito, eu não vou achar de novo. Só que se ela falou isso, eu tava assim, ó. Dormindo já. Aí, quando a gente saiu na quarta de manhã para o Team Labs, ele perguntou, a chave está na bolsa? Minha mãe, a chave tá. Tá na bolsa. Quando a gente voltou, a chave não estava na bolsa. Ora. Aí eu desci, me virei no japonês com o inglês. E espanhol. Ela toda hora falava, metia um spell do nada, de maluca.
E aí, em vez de eles darem uma chave extra, que é nos hotéis, geralmente que eu fico, quando eles pedem a chave, eles dão, foi um japonês subir comigo na recepção pra abrir a porta. Aí eu e a Guja, a gente procurou 1 hora essa chave, nada de achar. Procurou nada na de mala, achar, embaixo nada da de achar. cama. A gente Eu já tava tirou achando que minha mãe tudo tinha da jogado mala. na privada de sei lá, de maluco. Finalmente a gente achou. E tava dentro de uma bolsa, do lugar mais tranquilo do mundo. Aí a gente saiu pra Shibuya, já atrasado, porque a gente perdeu 1 hora procurando a chave. Aí em Shibuya só deu tempo de tirar uma foto e comeu de novo o mesmo ramen, porque a gente gostou tanto. É. Eu não comi porque eu não tinha dinheiro. Mas Só você comeu comi o gyoza e o Augusto comeu... E um pouco do caldo também. E o Augusto Mas menos. comeu... Eu comi o ramen e pedi até ramen extra extra, noodles, porque vale a pena. Foi só 100 ienes, que é pouco. Enfim, eu comia aquele macarrão o dia todo, né? Mas aí depois eu queria ter ido no crepe, mas aí já tava ficando um pouco tarde. Se a gente não fosse parar pra comer, né? Porque lá não tem essa parte de comer andando assim, suja, né? Até porque tem que... Não pode comer andando. Tem que ficar com o seu lixo e tal, então eu preferi não, porque a gente já tinha que ir lá pro Café Pokémon. E também porque a gente ia também na Tokyo Station pra parar pra ver a loja um pouco melhor, né? Da Tokyo Station. Porque quando a gente foi pra Kyoto, a gente tinha que ir e quando a gente voltou já tava até fechada, né? Então é isso. Mas em Shibuya deu tempo assim, a gente foi ali até perto do crepe, mais ou menos. Tinha moedinha também, que não deu pra... A gente não comeu. Mesmo a história do crepe, assim, tava com menos tempo e tal. Só que a gente foi na tal da Animate, que é uma loja grande também de anime, que a gente não tinha ido da primeira vez. Que tinha em Akihabara também, mas você até falou como? Você falou, essa loja assim é uma loja civilizada. Porque estava calma, ela estava arrumadinha, nada uma confusão, tava tudo limpinho, tava tudo ótimo. E aí, eu comprei isto. Pra quem não sabe, Vinland Saga, né, desse mangá, é o meu anime favorito. Junto com o anime de Nier, mas o anime de Nier é tipo... Enfim, é uma mídia mais ampla, né? Então eu não conto, tipo assim, falar, o anime favorito, porque é uma parada mais mundo, né? Enquanto que isso aqui é só realmente o mangá e o anime. E aí, cara, tava lá, fechadinho. Eu tava procurando também a edição 4 do mangá de Nier, porque é a última, ainda não lançou em inglês. E eu queria mais até pela capa, porque a 2 tirando a venda e tal, é tipo muito maneira a imagem. E eu vou comprar quando lançar aqui no ocidente, mas não tinha, pelo menos eu não achei. E tudo bem, porque eu comprei esse daqui, que é o melhor anime do mundo. Assista ou leia, é muito bom. E aí sim, a gente foi pra estação, Tokyo Station. E na Tokyo Station... Eu comecei a pensar assim, eu queria comprar o pelúcia do Lugia, né? Como eu falei, eu tava procurando aí um Turtwig maior do que o do Chaveiro. Não tinha. E o que é mais louco é que tinha Grotto, né? Que é a evolução dele, só que antes do Torterra tinha em todo lugar. Vai entender, né? Tipo, a menos popular é a que mais tinha. Em todo canto. Mas não tinha, o Turtwig. E aí... Enfim, tudo bem. Mas tinha os 3 iniciais de canto, né? A última evolução deles, que eu vou postar aí. E eu fiquei tipo... Preciso comprar. A minha avó tinha me dado $100 pra viagem, né? Ela deu pra minha mãe também. E assim, é aquela coisa, né? Tipo assim, eu não tinha formalmente gastado os $100 que ela me deu. Eu já tinha gastado $100 até antes da viagem, porque eu tive que pagar a aplicação de faculdade, mas pra mandar o boletim... boletim não, né? Mas, não sei, o transcript, não sei o nome em português. Boletim seria report card, pelo menos na escola era. Mas, enfim. Então, os 100 que você me deu, vó, já foi de base aí, já foi pra faculdade de cara. Mas, só que assim, né? Não é aquela coisa... É aquela coisa, né? Tipo, agora eu tenho 100 a mais, né? Ela me deu. Aí eu fiquei pensando, porque 3 bonecos por 100 vale muito. Pra quem compra action figure e tal, vai saber. Tipo, tem uma Violet de Arcane que, como eu disse, né? Nier é tipo a minha coisa favorita, tipo, em questão... O meu universo favorito. Mas
Mas a minha obra singular favorita é Arcane, apesar de nunca ter jogado LoL. E a Violet, né, ela tem um boneco irado, só que é tipo $280. Enquanto que, pô, os 3 bonecos, tudo bem que vem, que é uma pessoa, então é mais detalhado, tem roupa, tem a luva e tal, mas a manopla, né? E o do Pokémon é só o bicho. Mas, enfim, $100 por 3 eu achei ok. Então eu quis comprar, mas eu fiquei deliberando e não tinha, tipo, a caixa pra pegar, eles estavam atrás de um vidro, então eu fiquei tipo, pô, nem sei pedir isso em japonês, né? E aí eu fiquei naquela, eu falei, tá, não vou comprar. Aí a gente só olhou mesmo, tô falando um pouco mais alto que tá passando o avião. Vai ser difícil, o áudio talvez fique um pouco ruim, mas tanto faz. Tanto faz não, mas sei lá, nessa altura, né? Mas é isso. E aí, tudo bem, fomos pro Café Pokémon que a gente tinha reserva, eu achava que para as 7h10. Chegamos lá às 6h55, tipo, com um tempo de antecedência lá. Mostrei pra mulher, aí ela me olhou, eu olhei de volta pro celular e tava lá dizendo que era 7h50. Aí eu falei, porra, podia ter comido crepe. Mas, enfim. Aí a gente ficou fazendo hora da loja do Pokémon, que também tem lá, do lado. E lá, certamente, tinha os bichos de novo. Eu falei, quer saber, amigão? É o sinal. Eu vou comprar. E comprei este Venossauro, que tá fora da caixa porque a gente teve que tirar da caixa pra caber na mala. Como ele tá embalado, eu vou deixar aqui, tá? Sim. E aí... Peraí, esse aqui eu deixei em cima. Deixa esses aqui em cima também, porque eu vou mostrar... Eita, já dei o spoilerzinho. Deixa eu passar esse por trás do celular. Foi mal, galera. E aí comprei. Meu Deus do céu. Isso aqui vai ser complexo. Como que tá na caixa? Comprei. Vocês já sabem, né, que são os iniciais porque eu falei já, mas só quero mostrar que ainda tá na caixa. O Blastoise, também conhecido no Japão como Kamex, e o Charizard, também conhecido no Japão como Lizardon. O Venossauro, se eu não me engano, é Fushigana, isso. Toma aqui, que eu vou mostrar junto com essa coisa. Mas, não pode suspense. Mas, enfim. Aí a gente fez a hora lá, comprei tudo aqui. E aí fomos pro Café Pokémon. Se você é um fã de Pokémon e você vai pro Japão, não perca a chance. Não perca a chance. Vale muito a pena. Eu cheguei a ficar emocionado. Eu tava... Assim, foi mesmo uma parada... Mesmo que não consiga reserva, vai pra fila de noite. E tenta num dia de semana, idealmente. Dia de semana aí, porque a gente viu gente na entrando. Fila e entrando. Então... Muito bom. A comida, eu não comi nenhum salgado, porque, assim, eu tinha ouvido já do Paulo que... Ele não falou com essas palavras, mas foi a vibe que eu peguei. Ele falou, tipo, a comida do café do Kirby era melhor. Eu fiquei, tipo... Então eu só comi os doces, né? Eu comi um parfait, eu não sei em português, é tipo um sorvete. Um iogurte, assim. Mas estava bem gostoso. Principalmente a parte das nozes e tal, quando eu ia cavando mais embaixo. Eu achei que quanto mais eu cavava, mais gostoso estava ficando. E tomei um café com a estampa do Turtwig, eu vou postar aí. Você comeu? Eu comi uma pokebola, que era um bolinho. Mas era de que o bolinho? Fala aí. Berries, aí, eu acho. Frutas vermelhas? Frutas vermelhas. E tomei também um café com o Pikachu. E também tava bem gostoso. Muito bom. É isso. E é legal que eles te dão uns adesivos que você escolhe meio misterioso assim. E também você ganha na bandeja, né? Mas o papel. Como é o nome daquilo? Playmat, eu não sei. Placemat em inglês. Não, em português que eu tô falando. Em português é... Aquela negócio de forrar? Eu esqueci em português. Chique ela, né? Mas eu também esqueci. Brincadeira. Mas bom. Fomos lá. E aí tava demorando. O Pikachu tava demorando pra aparecer e eu tava tipo assim, mano, eu vou entrar na cozinha e vou falar, quem é o Pikachu? Pode sair. Porque eu vim aqui pra ver essa porra. E ele saiu e, cara,
eu me senti uma criança de novo. Sério. Que coisa, gente. Eu não tenho nem palavras pra descrever. E só adulto lá, né? Tipo, tinha criança, mas assim, a galera eram os marmanjos. Mas tinha criança também, mas menos. Era principalmente adulto. Enfim, aí na fila, outra dica também, se você vai fazer a reserva, não compra os itens no checkout. Faz a reserva o mais rápido possível, porque lá você pode comprar as coisas. Eu tava com medo que não ia poder comprar e consegui comprar lá, esse Pikachu. Eu escolhi esse daqui, e tinha mais outros dois, né? Tinha dois que eram com uma roupa de chefe, né? Uma era branca com azul e a outra era preta com amarelo, mas enfim, o chapéu de chefe e tal. Mas eu optei por esse daqui, porque foi esse aqui que apareceu pra dançar pra mim. Foi esse aqui que apareceu pra mim. Eu não sei se é sempre com essa roupa que aparece ou se alterna. Eu acho que alterna. Deve alternar. Não sei. Todos lá. Posso estar maluco, mas eu não sei. Não sei se é o caso. Eu sei que foi esse que apareceu pra mim. Até se esse for o default. Foi o que apareceu pra mim, por isso que eu escolhi comprar ele. Eu achei que ia ser mais simbólico, assim. Tipo, na minha viagem, né? Tipo, esse foi o que apareceu, que veio falar comigo. E aí foi o dia de fazer as malas. E a gente teve um trabalhão Temos um pra problema. botar essa brincadeira aqui. Que a minha mãe porque queria comprar o guarda-chuva transparente. Porque é moda. Todo mundo tava com esse guarda-chuva lá. Que é o que vende nas lojinhas de conveniência, né? O Family Mart, a gente nem falou da galinha também. Tem o Family Mart. E aí não cabia na mala. E a gente não sabia se podia levar na mão. Porque ele é grande, bicudo. E aí a gente conseguiu, finalmente, no botar final, na mala. Botar na mala. A mala veio toda torta. Toda torta, mas com o guarda-chuva dentro. Com o guarda-chuva dentro. Eu orei o voo todo. E o guarda-chuva chegou inteiro e a mala não quebrou. A minha preocupação era a mala quebrar e cair tudo lá de dentro e a gente perder tudo. A mala tava meio tortinha mesmo. Mas graças a Deus chegou tudo inteiro. Eu comprei esses imãs também. Eu coleciono imãs de lugares que eu vou, assim. Eu tenho de Salvador, eu tenho de Petrópolis. Eu tenho, assim, a partir de uma certa idade. Eu já fui em outros lugares, mas não era com o meu dinheiro que eu pagava nem nada. Desde que eu comecei a receber dinheiro e comecei a fazer minhas próprias viagens, eu comecei a comprar. Eu já mostrei, né? Não. Mas... Enfim, aí... No último dia... a gente... Tomou um café da manhã lá, onde traduziu a página errado pra gente. Eu pedi um café, eles me deram um iced tea. Enfim, traduziu a página errado, com o negócio do iPhone, né, de traduzir a página. Minha mãe queria um café e recebeu um chá. Eu recebi o meu pedido de boa. Eu acho engraçado. Enfim, aí fizemos as malas, voltamos pro hotel. E aí fomos no aeroporto, onde a gente foi ver a nossa última loja do Pokémon. E, gente, como eu disse, todas as lojas eu fui e não tinha ele. Com exceção da última loja. Do aeroporto. E agora eu tenho o meu Turtwig. E não poderia ter sido um desfecho melhor pra viagem. Fala que não é esse tia, gente. Vocês que assistiram o vídeo. Fala que não é o melhor. E eu adoro o Chinchari Plump e os outros todos. O Charmander, o Squirtle. Eu, por mim, se dependesse de mim, eu tinha comprado tudo. Como eu disse, eu queria o Lugia também. O Lugia era um pouquinho mais caro. Acho que porque ele era um pouco maior, né? Ele tinha as asas e tudo. Muito lindo o Lugia. Bom, se eu tivesse dinheiro, de novo, teria comprado o boneco da Aerith, teria comprado os do Nier, da Kaine, de todo mundo. Mas, enfim, ele não podia faltar. E agora eu tenho dois, porque eu não, se eu soubesse, eu não teria comprado o chaveiro. Eu não dirijo, enfim. Tudo bem que é um chaveiro maior, né? Mas não tenho mochila e tal pra colocar, mas vai ficar. Enquanto nunca se pode ter Turtwigs o bastante, né? Mas esse aqui é o que eu tava, tipo, do que eu tava procurando, né? Do jeitinho que eu tava querendo. E foi isso. Foi isso de compras. A gente foi, então, no aeroporto.
só esperamos o voo mesmo. Eu tava crente que ia ter um Family Mart lá dentro, porque eu queria comer o frango de novo, né? O frango, a gente falou que nem falou, mas comeu aquele frango frito. Mas não um frango frito tipo um KFC, não. É um frango mais empanado, né? Do que frito. Eu não gosto muito de, tipo, KFC, né? É um frango mais diferente. Tipo um nugget, mas não é um nugget. Exato. Eu só comi uma vez, eu queria ter comido de novo. Mas não tinha, tudo bem também. E assim se encerrou nossa viagem. Chegamos exaustos. Eu dormi muito, muito, muito bem hoje. Você não dormiu tanto, né? Eu não dormi tanto, não. Eu acordei um pouco mais cedo, mas é também porque eu dormi um pouco mais cedo. Mas eu me sinto bem. Não sei se hoje vou sentir os efeitos de algum jet lag, mas eu senti pouco jet lag. Você disse que já sentiu mais, né? Eu tô com sono. Vocês viram. Mas, assim, coisas que eu gostaria de ter feito, que não são muito extravagantes, né? Tipo, eu gostaria de ter ido em todas as cidades, óbvio, né? Hokkaido, né? A ilha lá de cima. Osaka, que é a outra grande cidade. Mas, tipo assim, coisas mais dentro da realidade que eu gostaria de ter feito. Teria sido comer o meu pão de curry. Eu não comi nenhum curry lá, apesar de eu gostar bastante de curry. Aliás, Ju, se você estiver vendo esse vídeo aí, já reserva lá no Kamontai aí, o restaurante da irmã dela. Tailandês que tem curry, eu comi um pato bom, apimentado. Você não e a minha mãe ter problema com comida apimentada. Não gosta. Mas pode já marcar aí, Ju. Mas tinha um pãozinho de curry lá no Nishiki Market que eu queria ter comido, mas não comi. E também ter ido em Enoshima, na praia. Gostaria de ter ido, mas fica aí para uma próxima oportunidade, que vão ter várias, eu espero. E é isso, e eu adorei. Eu não vou dizer que superou as minhas expectativas, porque as minhas expectativas já estavam muito altas, mas eu acho que bateu. Não diria que superou, mas assim, se já estava aqui, chegou aqui, já tá ótimo, né? Mas eu adorei. Eu achei até estranho quando eu cheguei, ver pessoa falando inglês e tal. A gente parou pra comer antes de chegar em casa, que eu tava morrendo de fome também. Enfim, foi muito estranho não falar o arigatou gozaimasu. E enfim, muito, muito bom. Gostaria de ter passado mais tempo. Gostaria de ter ficado ali a noite, curtir a noitada em Shinjuku, né? Ter levado minha mãe pro hotel e encontrado com a galera depois. Mas tinha a excursão do Monte Fuji no dia seguinte também, foi super legal, como a minha mãe disse. A guia era muito legal. Acho que ela era chinesa, eu não sei. Eu digo porque ela falava chinês fluente. Pode ser que ela também só tenha aprendido, né? Igual eu falo inglês. Mas, enfim, não sei, me parecia. Mas posso estar falando coisa de maluco. Mas, sei lá. Mas ela era muito legal, muito alto astral. Isso que eu achei das pessoas no geral. Quer dizer, claro, né, no centro Pokémon e no Pokémon Café, obviamente não vai ser alto astral porque estão sendo pagos pra isso. Mas no geral, achei todo mundo muito legal. Até a moça, lembra que a gente, quando eu tava voltando pro aeroporto, que a gente tava procurando o elevador. Saiu correndo. Aí a gente tava olhando, a gente falou, ela percebeu. Uma moça japonesa, tipo, ela só sabia falar elevator. Tipo, e ela, enfim, achei todo mundo tranquilo. O guardinha, aquela vez que a gente entrou na errada do metrô, que aí voltou. Porque a minha mãe, aliás, vai ficar registrada aqui. É a pula catraca de Tóquio. Eu sou nada. Ela passou direto, sem o Suica Card. Você que mandou ela passar. Não, é porque eu não sabia que precisava. Cada pessoa precisa ter um Suica Card. Suica Card é o cartão do metrô. Ele funciona em praticamente todas as linhas. Se não for uma linha que cruza cidades e tal, mas ela funciona em todas as linhas que tiver que você ver um círculo e várias que também são as JR Lines. Por exemplo, pra Akihabara eu peguei uma JR Line e deu. Você pode comprar em outras coisas também, lojinha de conveniência e tal, embora pra isso a gente só tenha usado o cartão mesmo, ou dinheiro, né? Mas, enfim, eu não sabia que precisava ter um pra cada. Então eu passei o meu, e eu passei normal, né, que tinha dinheiro, aí eu dei o celular pra minha mãe, e ela ficou passando e ficou bloqueando ela, até que uma hora não bloqueou e ela só passou reto. Aí
Eu fiquei, tipo, eu achei muito estranho, porque não tinha notificado nada no meu telefone, nenhuma cobrança, nem nada. E eu falei... Aí eu pesquisei e aí eu descobri. Aí no metrô eu tava botando o meu Suica Card, o meu próprio cartão lá pra adicionar dinheiro no da minha mãe. Foi uma doideira. Aí a gente passou pra sair da estação, né? Você tem que passar de novo, que é aí que tem a cobrança. É diferente do Rio, que você paga e cobra na hora. Esse eles cobram quando você sai. Enfim, aí eu acho que tem até uma estimativa dependendo da linha e da rota que você fez, né? Tipo, a estação que você foi. E, enfim... E aí o dela não passou, porque não tinha sinalizado que ela tinha entrado nenhuma vez. E aí o cara parou a gente, mas ele só perguntou: de qual estação vocês vieram? Aí eu falei, tipo, Shinjuku. E aí e deu certo, e tudo bem, e foi de boa. Mas é isso, enfim. Essas foram as minhas impressões, foi que é muito bom, muito legal, eu acho que vale muito a pena. Se você é fã de anime, videogame, aí vale, tipo, 1 bilhão% a pena. Se você é fã de tudo, de história, de culturas diferentes, né, culinária e tal, tipo, você vai também adorar. Eu adorei tudo que eu comi. De novo, eu não sou muito de comer essas coisas, tipo, o MM, sei lá qual, essas coisas assim, não, mas comida, prato, eu gosto muito e eu comi muito bem. Então, se for algo do seu paladar, eu acho que vale super a pena. Enfim, eu adorei. É legal porque tem a cidade vibrante, né? E em japonês é tudo legal, mas também tem a parte histórica, principalmente em Kyoto, mas em Tóquio também, claro. Né? Tem a parte da natureza, o Monte Fuji, como eu falei, a praia não pude ir, mas tem também. E, enfim, adorei. E você, mãe? Dá aí o seu veredito. Eu gostei bastante também. Superou minhas expectativas. Superou, porque legal. Nunca tinha pensado em nenhum lugar da Ásia, assim, né? Mas eu gostei. Só da Ásia mais próximo do Oriente Médio e tal, né? Sim, Turquia e tal. Tô falando assim. Eu sei, da Ásia Oriental, da Ásia né? Oriental, Mas gostei bastante. Fiquei, né, superou e fiquei surpreendida, assim, né? Com outra cultura. Gostei bastante de conhecer. Dá uma nota, assim. Pra viagem toda? 9,5. E só pra Kyoto? 99. Já sabem o que tá arrastando a média pra baixo. Não, mas foi muito... Eu adorei. Que bom que você gostou também, porque senão Sim. eu ia ficar muito triste, porque eu não gastei essa grana. Gostei bastante, valeu muito a pena. Mas que bom. E bom, e agora você tem algum recado, tipo assim, de estar participando do Fomos Invitados, que você tanto queria? Agradeço pela oportunidade de estar aqui. E é isso. Legal. Bom, galera, foi isso. Agora, se você me mandou no zap: e aí, Guto, como é que foi o Japão? Eu não sei, eu falei meio igual o Kevin, espero que ele veja. Mas não sei, né? Mas quer dizer, todo mundo fala assim, né? Sei lá. Mas porque eu não sei, eu pensei na voz do Kevin falando isso. Mas é porque ontem ele me mandou também: como é que tá o Japão? Mas eu falei, estava muito bom, já cheguei, né? Mas enfim, por isso que eu pensei. Mas se você foi uma das pessoas que me perguntou, tá aí a resposta. E se você não perguntou, mas acompanha que Fomos Invitados, fica aqui minha experiência e eu encorajo você aí, se for algo do seu interesse, né? Se você entrar aí nesse perfil de pessoa mais aventureira e tal, e que, enfim, que tem alguma curiosidade de conhecer, assim, um lugar bem atípico, principalmente para nossa cultura ocidental, né? E principalmente brasileira. Apesar de que São Paulo tem muito japonês, né? Mas, tipo assim, o Brasil como um todo, é igual eu tava falando ontem, pessoal, quando o Nathan foi pro Brasil, eu te falei na Lapa, que cercaram ele assim e começaram a ficar tipo, Jackie Chan. Coitado, não, ele ficou sem reação, mano, uma parada, né? Não façam isso, isso é feio. Mas ele me falou, eu fiquei tipo, caralho, que porra é essa? Mas enfim, galera, se você gostou aí, faça o G
O G do que, Augusto? De gorila? Nesse canal não. G de Guto Talks. G de gostei. E é isso. Bom, muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu.